Gente, boa noite para você. Sejam todos bem-vindos. Este é o nosso encontro, nós chamamos de Super Sexta. É o encontro que eu realizo já há alguns meses, onde a gente conversa, onde a gente bate papo com várias pessoas, várias personalidades e sobre assuntos relevantes para o nosso tempo, né? Nós já falamos sobre muitos assuntos aqui nesse encontro de sexta-feira. E essa noite nós vamos conversar um pouco sobre política, sobre cidadania, sobre cristianismo, por que não? Né? Nós conversamos sobre vários assuntos e algumas pessoas ainda acreditam que a política não é coisa de crente, né? Alguns acreditam que a igreja não deve falar de política, e por que não? Este é o momento ideal para a gente conversar sobre isso, sobre esse assunto. Não será, nós estamos próximos aí às eleições e este encontro, este bate-papo desta noite, ele visa em especial para a gente conversar um pouco sobre esse assunto de interesse de todo mundo, de todos nós brasileiros, falando sobre cidadania, sobre a importância, qual o papel da igreja, essa é a intenção. Tá bom? Então eu quero desde já te pedir que você se desarme aí, porque tem gente que tem, né? O pastor fala sobre política e tal. Calma, paciência, espera para ver, né? Se desarme um pouquinho. Isso é um assunto nosso, isso é um assunto do dia a dia. A gente não está fazendo nada aqui contrário às Escrituras Sagradas. Então, essa é a minha palavra. Nós já estamos aqui com o nosso convidado. Hoje teremos a presença, né, nesse bate-papo. Este é um papo de crente, irmãos. E quem está nos ouvindo, isso é um papo, uma conversa de crente, tá bom? Então, já para você ficar assim mais tranquilo, mais despreocupado. E meu convidado dessa noite, é um prazer receber aqui, é o vereador daqui de Itabuna, a cidade onde nós moramos. Essa live será vista por várias pessoas em vários cantos do mundo, com certeza. E hoje, aqui, meu convidado é o vereador Júnior Brandão. Eu vou adicioná-lo aqui para a gente começar o nosso bate-papo, para dar as boas-vindas e a gente continuar a nossa conversa, ok? Então aguarda aí para ele entrar aqui, a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre... Extremamente relevante. Não achemos nós que esse assunto não diz respeito à Igreja de Cristo. Quem pensa dessa forma está completamente ignorante das Escrituras Sagradas. Boa noite, vereador. Paz. Boa noite, pastor Davi, boa noite a todos que já acompanham esse bate-papo. E como o senhor falou, é um bate-papo de crente, não é que nós vamos trabalhar, nós vamos falar sobre política partidária, vamos falar sobre a participação das pessoas enquanto cidadãos e cidadãs no contexto desse mundo que nós estamos. Obrigado por essa oportunidade, que eu sempre tenho observado que o senhor tem feito live com muita gente legal, sobre os assuntos mais variados, sempre tentando levar para a questão espiritual também no decorrer da live. Estamos aqui para bater um papo. Joia. Antes, o senhor está me ouvindo bem? Sim. A imagem está boa? Está ótimo, está ótimo. Joia. Então, eu fiz algumas considerações de início, não sei se você pegou aí, estava acompanhando, né, já para tirar aquele, né, desmistificar o negócio, porque às vezes as pessoas nem bem sabem o que vai acontecer, já começam a bombardear, né? Mas eu quero fazer algumas considerações, principalmente para as pessoas que estão nos assistindo, e como falou o vereador Júnior, isso aqui não é, irmãos e amigos que estão nos assistindo aí, isso não é não se trata de uma campanha política, é um bate-papo mesmo. Usei o termo bate-papo de crente, conversa de crente, e nós vamos abordar o assunto política, cidadania, à luz das Escrituras Sagradas também, por que não? É um assunto que diz respeito a todos nós, nosso dia a dia. O nosso convidado, o vereador Júnior, é membro da Igreja Batista Teosópolis, não é isso? Sim, pastor Davi, já há muitos anos, desde 1984, quando eu retornei a Itabuna, depois de fazer meu curso superior ali em Salvador, estou ali
na Igreja Teosópolis. Já fui conselheiro de adolescentes, conselheiro de jovens, Joia. dirigi pequenos grupos, professor de escola dominical, cantei em coral, participei de encontro de casais, jovens e amigos, saímos para implantar encontros de casais aqui nas cidades da região, mas também até fora do estado, como Aracaju, que a gente teve uma participação. Então, durante esse tempo de retornar para Itabuna, depois de um curso superior, e estar numa igreja batista, a gente tem uma caminhada, assim, uma caminhada grande e assim muito feliz por ter servido a Deus durante esse tempo, inclusive na política. E gostaria até de aproveitar que o senhor falou nisso. Eu não sou candidato a absolutamente nada nessa eleição, até para as pessoas ficarem bem assim tranquilas, que o pastor não está querendo promover ninguém. Pois é. E essa observação eu ia fazer que, de fato, não se trata. Quando eu pensei aqui, esse tema político já está na minha agenda, Júnior, já tá, permita-me a liberdade de tratar como Júnior. Pois não, pastor. Pois não, pastor. Eu já conversei com nós temos a mesma idade, então nós temos essa liberdade. Praticamente a mesma idade. Quando eu pensei nesse assunto político, eu estava pensando quem chamar para a gente bater esse papo, e eu aguardei. Quando eu vi, isso é informação até para os nossos convidados, quando eu vi, né, que o João não ia ser candidato a nada, né, como ele falou aí, nem a prefeito, nem a vereador, aí eu falei assim, bom, agora está na hora, porque esse é o momento, né? Nós estamos aí próximo a uma eleição, todos nós sabemos das dificuldades da cidade de Itabuna, da crise política, né? Nós sabemos, não é segredo para ninguém, e este é o momento ideal, daqui a alguns meses, mais de um mês, um pouquinho, a gente vai estar nas urnas aí para resolver o futuro da nossa cidade. Essa é a questão, né? Como a gente vai resolver? Através do voto dos vereadores, do prefeito, né, e vice-prefeito. Muito bem. Vereador, vou chamar irmão Júnior. Irmão Júnior, quanto tempo você está envolvido na política? Já há quantos anos? Então, pastor Davi, eu queria, antes de responder a pergunta, mandar um abraço aqui para o arquiteto Tiago José, que está aqui acompanhando. O Tiago acompanha o nosso mandato lá, é um parceiro lá no nosso mandato e está prestigiando aqui essa live, inclusive aproveitando para conhecer o senhor também, não é? No ano de 2000, nós iniciamos a nossa vida política partidária exercendo uma função. Naturalmente, antes disso, a gente precisa estar filiado a um partido político para estar participando da vida política enquanto uma pessoa que vai disputar um cargo, não é, público, e isso aconteceu na eleição do ano de 2000. Naquela ocasião, eu fui eleito vereador pelo PTB, né? O PTB, para quem lembra um pouco da história, o PTB do saudoso Brizola, que tem assim uma história muito interessante dentro das suas concepções, principalmente a concepção da educação, que ele implementou lá umas ideias muito, muito interessantes e muito, muito fortes na cidade do Rio de Janeiro. Então, de lá para cá, a gente efetivamente vem exercendo funções políticas e, naturalmente, eu não estou como vereador esse tempo todo. Depois da minha primeira eleição, pastor, nós ficamos 2 mandatos como suplente. A gente batia na trave, mas não conseguia entrar. E aí, nós, no ano de 2012, na eleição, nós voltamos à Câmara e depois fomos reconduzidos. Então, eu não tenho 3 mandatos seguidos, eu tenho 3 mandatos intervalados, com um intervalo de 8 anos entre o primeiro, o segundo e o terceiro, né? Então, a minha história de estar na política é essa história que eu acabei de falar aqui. Uhum. O que é que te fez entrar, né, nesse tempo? Foi o que te conduziu, te levou para esse mundo, para esse ambiente político? Então, eu tenho uma história de pessoas na família que acabaram
participando da vida político-partidário e, naturalmente, na função do legislativo. Meu pai, durante o período que construía o SISO, ele entendia que uma das formas também de ajudar a instituição a continuar prestando um serviço relevante na sociedade era através da política. E por 3 mandatos seguidos, ele foi vereador aqui na nossa cidade. Sempre um vereador ligado a uma corrente mais da direita. Após o falecimento de meu pai, meu irmão se candidatou e foi eleito vereador também. Depois ele passou por um processo de reeleição, não foi bem sucedido, que isso faz parte da nossa democracia, e depois eu fui convidado para participar de um pleito político, não dei resposta imediatamente, até porque é uma coisa que a gente precisa maturar bem, e resolvi então entrar na política para ser representante não do SISO, para ser representante das demandas de uma cidade. Naturalmente, a gente fazia algumas solicitações envolvendo o Colégio SISO para que ele continuasse exercendo com maestria e com importância o seu trabalho ali no bairro de Fátima e naquela região ali no entorno do SISO. Mas eu sempre, inclusive, pastor, uma coisa que eu queria deixar claro aqui, eu nunca usei alguma referência ao SISO durante a minha candidatura. Eu não usava Júnior do SISO, Júnior Brandão do SISO, até porque eu entendo, não critico quem coloca, eu acho que até dá uma identificação a quem é a pessoa, mas eu entendo que eu era um vereador da cidade de Itabuna e não do SISO. Então, acabei nunca usando. As pessoas que diziam assim, é Júnior Brandão do SISO, não é? Por causa da relação que tinha, porque eu trabalhava, eu cheguei a ser gestor e também vice-gestor ali da parte educacional durante esse período em que eu estive na política ou estive fora de um cargo de vereador durante aquele período de 8 anos. Uhum. Júnior, as pessoas hoje elas têm muita, não é o brasileiro de modo geral, está muito desacreditado na política e nos políticos, né? Há essa mistura, né? E por várias situações. E tem muitas pessoas, e mais ainda também os evangélicos, eles têm uma certa objeção e pensam que o lugar político, o ambiente político não é recomendável, não é lugar para crente. Como é que você percebe isso? Qual é a sua avaliação do cristão na política? É ambiente para ele ou não é ambiente para ele? O pastor gosta de me apertar, viu? Mas vamos lá. Uma excelente pergunta, pastor Davi. Eu acho que é uma pergunta, inclusive, que as pessoas que acompanham têm curiosidade em ouvir o que é que um vereador de terceiro mandato pensa na questão de estar dentro da política, né? Na verdade, eu entendo que é um ambiente, como o senhor acabou de falar, é um ambiente que anda desacreditado. A classe política, como a gente fala, ela tem sido massacrada pelos meios de comunicação, ela tem sido alvo de críticas das mais diversas matrizes religiosas, das mais diversas pessoas, ao ponto que eu não sei se eu já ouviu isso, Davi, de alguém dizer assim, eu prefiro votar em uma pessoa que não é cristã do que numa pessoa crente, do que numa pessoa cristã. Então nós chegamos a um ponto de que nem os próprios evangélicos acreditam na seriedade de alguém que se diz cristão evangélico e entra para disputar um cargo, quer seja no legislativo, como vereador, deputado, senador, quer seja no executivo, como prefeito, governador e até presidente da República. Eu dou graças a Deus por ter nascido num lar cristão. Aproveito aqui e mandar um abraço para nosso amigo Joab Paiva, que mora aí no São Pedro, que está acompanhando aqui nossa live. Eu nasci num lar cristão, eu sou filho de pastor,
e de regente de coral, organista, professora de escola dominical. E uma das coisas que meu pai e depois minha tia, até porque eu passei um tempo morando com uma tia na cidade de Jaguaquara, ali próximo de Jequié, de Taquara, de Santa Inês. Lá tinha um colégio batista, colégio chamado Colégio Taylor Egídio, e eu tive a oportunidade de estudar lá. Então eu cresci, pastor Davi, escutando a Bíblia, participando de escola dominical, participando de união de treinamento. Domingo de manhã você tinha escola dominical, culto, à noite você tinha a união de adolescentes, a união de jovens, a união de adultos, né? E eu cresci nessa atmosfera, ouvindo Bíblia, lição de escola dominical, culto doméstico. Isso foi muito importante para que os ensinos cristãos estivessem impregnados dentro da minha vida. E na hora de fazer as escolhas, que são difíceis de fazer, eu sempre penso assim, como é que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Esse tem sido, assim, uma pergunta que muitas vezes eu tenho feito, principalmente nos projetos mais difíceis, em que a gente tem que decidir, que dá o voto enquanto vereador, enquanto relator de alguns projetos de lei, e essa tem sido a temática. Agora, eu sempre... Pode ser que alguém entre na política e opte por um caminho ruim, mesmo usando a palavra cristão evangélico. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos também encontrar, e eu tenho alguns exemplos, eu tenho, por exemplo, um exemplo de um senador da Bahia, que, até que me prove contrário, foi uma pessoa que buscou muita integridade no seu mandato. Deixou de ser senador, porque ele não quis mais se candidatar a cargo de deputado, nem senador. Primeiro foi deputado federal, foi secretário estadual de educação, uma pessoa extremamente responsável com Deus e também com aquilo que faz. E outra, pastor Davi, a gente acaba esquecendo, e às vezes eu tenho que estar lembrando as pessoas, orem por mim. Orem por mim, não é porque eu estou ali na Câmara de Vereadores, encerrando esse mandato, que eu não preciso que os irmãos sustentem em oração, pedindo a Deus para me livrar de todo o mal. Então, eu não tenho só que escolher, eu tenho que escolher e tenho que sustentar aquele que é cristão e que coloca o seu nome para disputar um cargo. Pois não, pastor Davi? Tem uma coisa que eu até conversava com uma pessoa, um amigo meu, ainda ontem, falando que a igreja, nós vamos entrar daqui a pouquinho mais sobre o papel da igreja. A igreja, ela, de alguma forma, ela se omite. Eu nem vou dizer que ela erra, mas ela se omite quando ela não prepara, quando ela não ora, quando ela não acompanha e quando ela não cobra. Por quê? Esse é o primeiro ponto que eu queria colocar para você e para os demais que estão aqui nos assistindo. E quando eu falei no início que para muita gente o tema é irrelevante, não é irrelevante, porque nós encontramos nas Escrituras Sagradas, a Bíblia é um livro que conta a história, o Antigo Testamento, basicamente da política de Israel, do povo de Israel. Essa questão de se envolver ou não com o ambiente, isso é o que você falou. O caráter de Cristo precisa estar impregnado na mente. E nós vamos encontrar gente que estava no primeiro escalão, como José, como Daniel, e não se envolveram, né, com toda aquelas coisas obscuras que acontecem, né? Então é uma questão de caráter cristão. É a Bíblia, a palavra impregnada na mente, que vai gerar homens sérios, né, para abençoar a nação, abençoar a cidade, o Estado, né? Então pode continuar, por favor. Queria mandar um abraço aqui para o doutor Otton Henrique, que acompanha aqui, a professora Eliana Malta também, nossa irmã em Cristo, professora aposentada, que tem acompanhado várias lives assim que eu tenho participado, ou eu faço, ou eu participo assim.
Então, pastor, eu acho, o senhor tocou num assunto muito importante, que a gente não tem tido uma preocupação em preparar o nosso povo. E eu sei que o senhor, como pastor, nas suas muitas ministrações para os membros, nos cultos, nas oportunidades de estar conversando, naturalmente o senhor educa. Olha, na hora de escolher um candidato, a gente tem que escolher olhando isso, aquilo outro. Eu acho que muitos pastores e muitos líderes acabam assim dando esse conselho. Mas preparar jovens, quer seja homens, quer seja mulheres. Por exemplo, nós precisamos ter mais mulheres na política. E nós temos jovens e mulheres que se destacam muito. Por exemplo, quando tem reunião geral de várias igrejas presbiterianas, por exemplo, a gente começa a ver jovens, homens ou mulheres, que começam a se destacar no aspecto da liderança, no aspecto do carisma, no aspecto... Essas pessoas poderiam até serem presença nas câmaras de vereadores, nas prefeituras, nas assembleias legislativas ou no Congresso Nacional, com pessoas que não só manejam bem a fé, a palavra de Deus, mas são pessoas que entendem o que é ser um vereador, entendem o que é ser um prefeito, entendem o que é ser um deputado, entendem, de acordo com os padrões bíblicos, como deve se comportar um político, quer seja ele exercendo um cargo que foi eleito pelo povo, quer seja também, quer ver, pastor, uma coisa que a gente não prepara? Vamos supor que alguém seja convidado para ser um diretor de um departamento da prefeitura. E ele sabe até, teoricamente, fazer aquele trabalho. Vamos supor que ele seja um contador e ele foi convidado para trabalhar na contabilidade de uma secretaria. E ele, além de ter o saber técnico da área, eu entendo que ele precisa ser preparado, porque vem, a depender do governo, é claro, vem situações que a pessoa é testada na questão da honestidade, da moralidade, da lisura, da transparência, o que me fez pensar, e talvez mais adiante até você, pastor, fale sobre isso, as experiências, por exemplo, que Daniel e os amigos dele passaram, estando numa posição de administrador, né, de um país, e que eles dão um exemplo para nós hoje. Império, né? Isso. Impérios, né? Em vários impérios, o que nos mostra que o poder não pode estar acima daquilo que a gente crê como correto, como ético. E não é só porque Deus deixou esse mandamento, não. Porque é certo. Roubar não é certo. Não é porque só está na Bíblia, não. É porque não está certo mesmo. Você tirar o que não é seu do que deveria ser do povo, não é certo. A Bíblia fala que isso é roubo? Fala. Mas a sociedade também, na construção da sociedade como um todo, não é tolerável que alguém entre na política, por exemplo, pensando em si. Ele tem que entrar na política, ser remunerado para se dedicar à política, mas nunca ir além dessa questão de que ele está ali para servir ao povo. O que é o servidor público? É alguém que serve ao povo. Então, quando um prefeito está lá, um vereador está lá, ele está a serviço do povo. Como vereador, fazendo o quê? Desculpe, fiscalizando. Você imagine, pastor, que o que o prefeito cumpre no orçamento do município para a saúde, para a educação, para a assistência social, para o esporte, para alguma ação da segurança pública através da guarda municipal, é aprovado pelos vereadores. Ele não faz sem que os vereadores digam assim, tá certo, tá legal, pode ser assim. Então, olha a importância de escolher um político que não só tenha uma boa base cristã, mas que também
tenha princípios éticos e morais muito sérios, porque ele não vai estar só servindo a Deus, ele vai estar servindo as pessoas e servindo a Deus ao mesmo tempo, pastor Davi. Aí, você entrou no assunto aí, então nós vamos surfar nessa onda aí. Júnior, a gente tem vivido nesses últimos dias, então, é um histórico da nossa nação, a questão da corrupção, e em especial nesses dias nós temos visto alguns escândalos, ou muitos escândalos, envolvendo pessoas cristãs, né, que se autodenominam cristãs. A minha pergunta para você, é possível mesmo um cristão estar envolvido com a política sem se envolver com essas propostas que surgem? Você falou em propostas aí, é possível isso? Tem uma pergunta aqui, eu acho que eu vou... tem uma pergunta que surgiu aí, na questão do político honesto, eu vou melhorar essa pergunta aí, né, abordando aí. É porque tem muita gente hoje que está... Alguns usam, nós sabemos disso, né, temos inteligência para identificar aqueles que usam o cristianismo, a igreja cristã, né, como um trampolim. Né? E há outros que, de fato, são cristãos, né, que têm raízes, que têm ética, que têm responsabilidade, que têm compromisso com Deus, que conhecem as Escrituras, que sabe que não pode se corromper. Aí a minha pergunta é, porque o ambiente é bem complicado, não quero nem usar outra palavra para não... Né? O ambiente é complicado. As propostas, como você falou, são sedutoras. É possível um cristão estar nesse meio sem se envolver? Opa, queria aproveitar e mandar um abraço aqui ao filho do pastor Hélio Lourenço da Silva, nosso querido Laércio, deu uma passadinha aqui, a nosso irmão lá da Igreja Batista Betel, Everaldo, um grande abraço, Everaldo. Veja bem, pastor, a sua pergunta é uma pergunta muito inteligente acerca dessa questão da honestidade na política. Eu entendo o seguinte, que mesmo o vereador sendo da base do prefeito, da base do governador, ele precisa saber até onde o voto dele não contraria princípios éticos da lisura com a coisa pública, porque se ele for para a base e tiver que dizer sim, e tiver que dizer não para coisas que ele precisa dizer sim, porque ele já está pensando na reeleição dele daqui a 4 anos, aí é complicado. Eu acho que o político tem que entrar e dizer, olha, eu estou aqui para um mandato de 4 anos. Posso ir para uma reeleição? Posso. Quem vai dar a possibilidade da reeleição? É o eleitor. O que é que nós, eleitores, entendemos que é a função do político crente? Não é fiscalizar, não é denunciar se a coisa está errada. Papel do vereador, do deputado, não é fazer obras nos bairros. Não é trocar uma lâmpada num poste que está queimado. Não é consertar a escola ou o posto de saúde. Quem faz essas coisas é o poder executivo, é o prefeito. Naturalmente, e aí entra uma coisa da politicagem que a gente não gosta, pastor Davi, que é, se você fiscaliza o poder executivo, você não vai ter nenhum pedido atendido para aquela sua comunidade. Mas aí eu fico pensando, e aí vem aquela questão do versículo bíblico que diz, antes a gente obedecer a Deus do que aos homens. Mas será que o eleitor consegue ver que aquele vereador que não está trazendo a obra para o bairro, até porque talvez ele não tenha prometido durante a campanha que ia trazer benefício para o bairro, não é? Será que ele está cumprindo a sua função de ser fiscal e ele merece continuar sendo político porque ele não trouxe nenhum benefício para o bairro, para aqueles 2 bairros, 3 bairros? Então, imagine, pastor Davi, como a gente precisa melhorar ainda na concepção do que é um bom político e do que é um político honesto ou desonesto. Quero dizer uma coisa para você, pastor Davi.
e as pessoas que me acompanham. Um político que enriquece de uma forma assustadora na política é algo que tem que ser levado muito em consideração pelo eleitor. Não dá, eu vou falar mais uma vez, eu estou com 3 mandatos como vereador, não dá para ficar milionário na política. Se o político começa a ter um patrimônio muito acima do que quando ele começou, ou ele é mão de figa, pega o dinheiro dele e economiza assim de uma forma extraordinária, ou ele está fazendo alguma coisa errada. Porque não dá. A demanda que chega para o político, pastor Davi, é uma demanda, minha esposa, coitada, ela, quem quer saber, pergunta a ela, mas ela reclama. Mas, meu filho, você acaba não ficando com quase nada. E eu dizendo para ela assim, mas Deus já tem nos dado, não é? Deus já tem nos dado e a gente tem sobrevivido. Então, deixa eu também abençoar outras pessoas nessa demanda. Então, eu aceito as críticas, mas ao mesmo tempo eu faço essa ponderação. Será que a gente sabe qual é o papel do legislativo na hora de escolher o nosso representante? Verdade. Deixa eu fazer uma observação aqui. As pessoas estão reclamando, está travando. Gente, nós pedimos desculpa, nem sempre é um problema nosso, né? É um problema justamente do horário, das nossas prestadores de serviço. A gente paga por uma coisa que nem sempre a gente recebe, né? E por isso está travando. Não é um problema nosso, não. Eu estou vendo aqui o Júnior tranquilamente. Estou aqui junto aqui do meu aparelho de internet, tá bom? Então, vão desculpando aí. Depois a gente vai colocar o link aí para quem quiser ouvir e assistir depois esse encontro aqui, esse bate-papo de crente, né, Júnior? Tá travando o seu ou o meu? Porque aí eu posso mudar para o 4G. Tranquilo aqui, estou te vendo bem, te ouvindo muito bem aqui. Acho que a mano da cidade mesmo, né? São os pontos da cidade. Eu peço desculpas aí, não é um problema nosso, tá bom? É um problema da operador de telefonia. Eu também estou pertinho aqui do sinal aqui da internet, justamente. Aqui. Então não é um problema. Então nos desculpem, por favor. Júnior, como uma igreja cristã, permita-me que os convidados não se sintam excluídos, né? Uma igreja cristã, ela pode contribuir para a melhoria e o bem-estar da sua cidade. Eu tenho conversado, pastor Davi, com muitas pessoas, muitos cristãos, muita liderança cristã. E uma coisa que eu aprendi com o pastor Hélio e tenho aprendido com vários pastores é que a igreja ela está presente na sociedade para servir. Eu entendo, pastor Davi, que a igreja não pode se beneficiar do poder público. E eu fico assim, lisonjeado em ter conhecido o trabalho que a Quinta Igreja Presbiteriana de Itabuna está fazendo ali no bairro São Pedro. É uma igreja que tem pensado nos seus membros, mas tem pensado também em que no horário e no espaço que não tiver atividades eclesiásticas, atividades da igreja, que ela possa, de alguma maneira, estar servindo. Então, por exemplo, mas nós temos algumas igrejas que têm, assim, colocado à disposição da sociedade os seus templos. Nós temos uma igreja batista no bairro da Conceição, que tem uma escola municipal de Fundamental 1. Nós temos uma outra igreja batista na Califórnia, que também tem uma escola do Fundamental 1. A igreja presbiteriana, lá na Vila Anália, também tem nas suas dependências uma escola. Isso. Por outro lado, pastor Davi, eu vejo, por exemplo, há outros templos que teriam condições de fazer parcerias com o poder público para instalação no seu ambiente de creche, de pré-escola e até do Fundamental 1, de cursos profissionalizantes em convênio
com a Secretaria de Assistência Social ou a Secretaria de Educação, né? A utilização do templo para reuniões comunitárias, para discutir um tema que, às vezes, eles não têm naquela região um local que possa, de forma confortável, receber 30, 40, 50, 100 pessoas. E eu sei que tem templos aqui em Itabuna que cabem 800 pessoas sentadas de forma confortável. Então, nós precisamos abrir os nossos templos para que eles também sejam parceiros da comunidade, que eles entendam que a Quinta Igreja Presbiteriana, que está localizada no bairro São Pedro, ela não só é relevante pelo trabalho espiritual que faz para os seus membros e congregados, mas ele faz um trabalho relevante para a comunidade que está ao seu entorno. Então eu vejo como algo importante que a igreja saia, como hoje está falando muito, pastor Davi, a igreja saia do seu quadrado, das suas paredes, das suas 4 paredes, e chegue mais próximo da comunidade. Uhum. E na questão do ambiente político, da gestão da cidade, como a igreja, como você acha que a igreja pode ajudar, pode contribuir para que a gente tenha uma cidade melhor? Você abordou a questão da área social, a área física, dos templos, que os templos podem, e citou alguns exemplos aí aqui na nossa cidade, mas de uma forma geral, como é que a igreja ela pode ajudar na gestão da cidade, abençoando a cidade? Porque para algumas pessoas que não têm conhecimento, pelo fato de não ter muito contato com a Bíblia, a igreja do Senhor está nessa terra para abençoar essa terra. A igreja do Senhor é o organismo vivo de Cristo e está aqui para ministrar as pessoas, para ajudar as pessoas. Eu lembro, Júnior, há poucos dias eu estive no congresso e eu ouvi um testemunho que eu achei interessante, porque a visão que algumas pessoas têm da igreja, de uma forma geral, a visão que os políticos têm da igreja é que a igreja só aparece para pedir, para usufruir, infelizmente, e tem sido assim, às vezes nós temos dado vazão a esse pensamento. E eu ouvi no congresso um líder, um pastor aqui do Paraná, me parece, e o prefeito foi eleito lá na cidade dele, e ele marcou uma conversa com o prefeito, e no dia foi recebido pelo prefeito. O prefeito sentou na cadeira, isso é um fato verídico mesmo. O prefeito sentou na cadeira e perguntou: em que posso servi-lo? E ele respondeu assim: a sua pergunta está equivocada. Eu não estou aqui para... você não pode servir, você não tem o que servir. Eu estou aqui para dizer que a igreja do Senhor, a nossa igreja, está aqui pronta, disposta a servir a nossa cidade. Estamos aqui colocando à sua disposição a nossa igreja. Então, eu vejo mais por essa linha. Você que chegou a ver, Júnior? Acho que agora travou aqui. Você chegou a ouvir o que eu falei? Sim, sim. Então, pastor, além da gente ter a responsabilidade de orar pelos os nossos líderes, e isso a gente precisa levar a sério, orar não no aspecto só da liderança política local, mas estadual, nacional e até mundial. Está rogando, realmente orando, mas, infelizmente, nós temos muitas igrejas que pensam na política como forma de sugar do poder público. Sim. E alguns líderes assim que têm me inspirado como líder espiritual, eles vão justamente, eu acho que o pensamento desses líderes é igual ao do senhor, pastor Davi, de que a igreja ela deve servir a comunidade. Claro que aquilo que é direito de qualquer cidadão, a gente deve, enquanto igreja, se posicionar e pedir. Por exemplo, a igreja presbiteriana lá na Vila Nália, quando eu estive lá cantando, me pediu: vereador, não dá para solicitar ao prefeito que o asfalto passe aqui na nossa rua?
A rua é algo coletivo. A igreja é uma parte da rua que está presente ali. Aí você está pedindo de uma forma que beneficie a todas as pessoas e não a uma coisa específica. E até uma coisa específica, você até pode solicitar ao poder público. Por exemplo, você quer fazer uma feira de saúde. Você sente, conversando com as pessoas ali que moram naquele entorno da igreja, que há uma queixa muito grande da comunidade com relação a uma patologia. Por exemplo, as pessoas estão tendo muita dificuldade a estar acompanhando a questão da pressão arterial. E a igreja pode mandar um ofício para a Secretaria de Saúde solicitando que no dia tal tenha uma ação da Secretaria de Saúde para fazer aferição de pressão, medir os níveis de glicemia, relembrar as crianças e adolescentes a questão da escovação de dentes, e outras coisas que a Secretaria pode estar fazendo uma parceria. Então, eu acho que isso aí não é você estar passando, querendo usufruir para si próprio, para a igreja. Não, você está, inclusive, cedendo as instalações da igreja, que se eles fossem fazer na rua, teriam que contratar todo, teriam que comprar água mineral, teria que providenciar banheiro químico, essa coisa toda. A igreja entra como parceiro. Eu acho que nós precisamos ser parceiros do poder público, sem necessariamente sermos uma igreja que assume partidos políticos ou grupos políticos. Até porque é muito comum, pastor, infelizmente, e eu considero isso assim, extremamente ruim, perseguição. Algumas igrejas, eu, por exemplo, visitei uma liderança evangélica que funcionava em escola municipal, lá nas dependências da igreja, várias salas direitinho, fui lá até olhar, e de uma hora para outra mudou de prefeito, e o prefeito resolveu tirar aquela escola daquele ambiente que funcionava direitinho, com área para educação física e tudo, e colocou nenhuma que só se ouvindo a estrutura daquele espaço. E nós, enquanto sociedade, eu acho, pastor, que a gente, dentro do que a lei disse que é direito nosso, direito meu cidadã, a gente às vezes acaba não usando aquilo que a nossa Constituição diz que é direito. Por exemplo... Até por desconhecimento também, né? Tem muita gente que não conhece a Constituição, né? Exatamente. Por exemplo, tem algumas demandas que eu não consigo resolver na Secretaria de Saúde, eu não consigo resolver no posto de saúde, e eu tenho que ir para o Ministério Público e pedir ao Ministério Público um promotor, o nome já está dizendo, promotor de justiça. A Constituição diz, saúde é direito de todos. Se eu não estou tendo aquele aspecto atendido, eu devo procurar as outras instâncias, no caso específico, o próprio Ministério Público, para levar essa demanda perante um promotor que vai chegar lá para a prefeitura, ou para o Estado, ou para o governo. No caso do governo federal, você tem que entrar no Ministério Público Federal, né? Uma demanda que você tem, que a Constituição diz que você tem e que não é atendida. Eu, por exemplo, soube de uma rua aqui em Itabuna que ganhou um revestimento asfáltico, que as pessoas daquela rua entraram no Ministério Público porque não aguentavam mais viver tomando poeira dos veículos passando naquela rua, e o Ministério Público foi para cima da prefeitura, dizendo que é um direito a ter saúde e que realmente a poeira, ela pode trazer uma série de problemas para a saúde, de alergia, inclusive respiratória, além de Itabuna ter um clima que não ajuda muito, né? Você ainda tem isso. Então, às vezes, você se reunir para reivindicar é uma ação política? Mas não é política partidária, é política do que a Constituição diz que é direito das pessoas. Júnior,
nós estamos, por diversas questões, e principalmente questão da falta de crédito, né, ou que as pessoas estão tendo, né, e tem alguns, eu não lembro, alguém me falou que não lembro, eu não tenho esse número na minha mão, da última eleição municipal, a abstenção ou o número de não votantes foi muito alto, não sei se isso procede, se essa informação procede, porque, na verdade, as pessoas não querem mais, né? Estão cheios, não querem mais se envolver, e alguns dizem, não vou votar em ninguém, ou vão lá e anulam o voto. Aí a minha pergunta é, não votar mais, ou se omitir, né, ou anular o voto, é certo o cidadão exercer a sua cidadania agindo dessa forma? Porque eu tenho a minha concepção. Eu sempre falo que aquele que diz que não vai votar não pode nem abrir a boca para cobrar depois. Porque ele é omisso, ele não está vivendo o dia a dia da sociedade. E o dia a dia também, o envolvimento dele através do voto. Então, se ele fala assim, eu não vou votar, nem no prefeito, nem no vereador, depois, quando a coisa, né, desandar, ele não pode cobrar nada, tem que, né, ficar tranquilo, como diziam os nossos mais velhos, boca fio, não pode nem falar nada, né? Como é que você vê? Votar ou não votar? Não votar é a solução? É a forma de alguém protestar? Bem, a nossa lei permite que a pessoa não vá votar, porém, ele tem que pagar uma multa porque não foi votar. Sim. Não é uma multa alta, mas é uma multa. E aí, pastor, o senhor falou de uma coisa muito interessante, né? De que as pessoas, às vezes, preferem não votar. Eu acho que nós temos aí um grupo de pessoas que estão concorrendo à Câmara de Vereadores. Nós temos um grupo de homens e mulheres que estão concorrendo à Prefeitura de Itabuna com seus vices. E nós precisamos... Eu nunca deixei de votar, pastor. Eu estou com 58 anos. Ah, não, porque você é político. Não, eu poderia... em determinada eleição, não votar. Mas eu quero, naquilo que a Constituição diz, que é meu direito de escolher, eu vou e voto. Naturalmente, esse número de abstenções, no caso de Itabuna, a cada eleição tem aumentado. E com a pandemia, a tendência é de mais gente não ir votar com medo de ser infectado com coronavírus. Então, vai ter até um horário especial para o idoso nessa eleição, vai começar 1 hora antes o processo de eleição, de 7 até as 10, para que o idoso possa ir e evitar até aglomeração, e os demais de 10 horas em diante. Mas nós precisamos conscientizar a nossa população de que é importante o voto, mas é importante também ter segurança para votar. Então, se a pessoa está com alguns indícios de que ele está com coronavírus, ele não deve ir. Uhum. Agora, se ele não tem esse indício e tem condição de ir e fazer uma escolha, e nós que somos cristãos, além de escolher, a gente ora e a gente cobra. Eu acho que o cristão deve conhecer quem é a pessoa que ele está votando. Quem é? É fulano? Onde é que ele mora? Qual é o contato dele? Porque eu quero depois cobrar. Porque a gente só faz votar e não cobra. Então, de vez em quando, eu vejo campanhas dos mais diversos temas dizendo assim, escreva para o seu senador, escreva para o seu deputado, mande um e-mail, mande um WhatsApp falando qual é a sua ideia sobre esse assunto que está sendo tratado, quer seja na Assembleia Legislativa, quer seja no Congresso. Mas a gente passa por um problema grave, pastor Davi. Muita gente não sabe nem em quem votou para senador, para deputado federal e para deputado estadual na última eleição. O que mostra até que ponto a gente ainda mantém um distanciamento do que é uma eleição, em que você vota e que você cobra. E se a pessoa não fizer bem o seu trabalho,
você na outra eleição não vota mais nessa pessoa. Eu já passei, já ouvi uma situação da pessoa dizer assim, não, fulano, não, vereador Júnior é um bom vereador, mas deixa eu dar oportunidade a outro. Ué, se ele é um bom vereador, por que que eu tenho que tirá-lo da Câmara e dar oportunidade a um outro que às vezes eu nem conheço como é que é a atitude, a ação dele? O que nos deixa assim, mais responsáveis. Graças a Deus, nesse momento eu não sou candidato à reeleição, né? Então fico muito à vontade para estar fazendo essa questão. Outra coisa, pastor, ainda tem, nós estamos falando, nossa conversa aqui é uma conversa espiritual. Sim. Ainda tem crente trocando voto por pagamento de conta de luz, de água, por pagamento de receita. Saco de cimento. Saco de cimento. Né? Eu lembro de um episódio, não vou dizer em que cidade, né? Mas um candidato a deputado foi até essa liderança pedir o apoio daquela igreja para a eleição dele como deputado estadual. E a liderança daquela igreja disse assim, não, eu posso dar o apoio, mas eu quero a cerâmica aqui do salão toda para eu colocar. E tem que ser antes da eleição. Então, aí é uma coisa que a gente, enquanto cristão, não pode tolerar, não pode entrar nesse jogo do toma lá, dá cá na política. Eu acho que isso não é de Deus, eu acho que isso não vem das instruções bíblicas, que a gente deve se comportar dessa maneira com o nosso voto. Até parece que eu consigo mandar no voto da membresia, que eu assumo um compromisso que a igreja vai votar em candidato tal, quando a gente sabe que não é assim que funciona, não é? Verdade. Júnior, quais são os perigos da omissão no voto? E de modo de colocar alguém que talvez não vai tratar de políticas públicas com honradez, com dignidade, e às vezes, pela minha omissão, entra o pior dos candidatos. Assim, que eu não queria, não, eu não quero fulano, fulano e cicrano, e lá eu não vou votar. Eu estou deixando um desses três, talvez, ou desses quatro, talvez, entrar e ser o meu prefeito, e talvez eu tenha que amargar 4 anos de ausência do poder público naquilo que seria básico numa cidade pela minha omissão, pastor Davi. O que é que... nós estamos já chegando no finalzinho do nosso bate-papo. Eu falei aqui no início que é um bate-papo de crente. Aí tem essa a nossa condução aqui. O que é que todo eleitor, seja ele cristão ou não, ele precisa observar, ele precisa notar naquele que ele pretende eleger como seus representantes, seja em qualquer esfera política. O que é que ele precisa? Esse ano, só lembrando, nós temos eleição para prefeitos e vereadores e governadores, não é isso? Governadores e deputados. Não, prefeito, vice-prefeito e vereadores. É no próximo pleito, né? Que é presidente... 2022. 2022. Isso. Tá. Então, o que é que todo cidadão ele precisa observar, todo cristão, todo cidadão precisa observar na hora de escolher o seu candidato? Tente aí resumir algumas frases, algumas dicas. O que é que ele deve observar? Olha, alguns parâmetros não servem para se escolher um candidato. Se ele é bonito ou se ela é bonita, se ele é rico ou se ele é pobre, se ele é um artista, um cantor, um dançarino, um esportista. Isso não é um parâmetro para escolher. Se ele é um bom pregador, se ele é um bom cantor gospel, essas coisas não devem ser parâmetro para a escolha de alguém que vai representar a cidade. Isso pode até ajudar, mas não deve ser o centro. Uhum. Ele sabe... por exemplo, o vereador vai trabalhar muito com leis. Ele sabe ler, escrever, interpretar, por exemplo. Ele tem noção do que é uma administração pública. Alguns partidos, inclusive, eu bato palma para esses, para que a pessoa possa disputar um processo
para ser candidato do partido, ele faz uma prova que mostre que ele tem condição. Ele vai trabalhar com leis, ele tem que saber minimamente o que é que ele vai fazer numa Câmara de Vereadores, e para ser prefeito, ele também precisa ter noções, não precisa ser expert, mas tem que ter noções de administração pública. Ele vai ser um administrador público. Sim. Então é preciso que ele tenha essas concepções. E nós, como estamos falando aqui, é um papo de crente, que ele tenha muito temor a Deus, junto com essas outras características. Joia, estamos chegando ao final. Foi bom demais essa conversa. Eu creio que foi esclarecedora. Nós temos... a igreja precisa se despertar, a igreja cristã, para alguns princípios que são inegociáveis. Nós precisamos orar pela cidade. Hoje ou ontem citei numa conversa com uma pessoa que é uma ordenança bíblica. Orarmos pela cidade. Deus estabeleceu essa ordenança lá no momento difícil, lá no povo, quando o povo de Israel estava em Babilônia, debaixo do exílio, vivendo o exílio. A palavra do profeta vai falar para o povo para interceder por Babilônia, pela prosperidade, pela paz, porque na paz da cidade, na prosperidade da cidade, vocês também são abençoados. A igreja precisa entender que ela não está sozinha no mundo, ela não é, e nem todas as coisas giram em torno dela. Ela está nesse mundo para abençoar, ela precisa preparar pessoas, precisa orar pelos políticos, precisa pôr o joelho no chão e interceder, clamar, aconselhar e cobrar na hora que tem que ser cobrado, mas isso com muita seriedade. Júnior, agradeço demais sua disponibilidade, a gente bater esse papo aqui, viu? Suas considerações finais. Eu que agradeço. Quem deu uma passadinha aqui foi o Anderson Guinho, meu colega vereador, deu uma passadinha aqui na live, a professora Neide, minha irmã, presente aqui também. Mas eu queria, assim, a Reinaldo aqui presente, Catarina, eu quero agradecer, pastor, foi uma oportunidade ímpar de bater esse papo com você e me colocar à disposição quando você quiser, independente da política ou fora da política, para a gente conversar acerca de vários assuntos. E gostei muito de ter participado desse papo contigo. Joia. Agradecendo também a todos os nossos amigos que estiveram conosco aqui nesse papo. Eu creio que foi esclarecedor, foi edificante também para a Igreja de Cristo, de uma forma mais específica. E deixar aqui as minhas considerações de gratidão. Júnior, a você, Deus te abençoe na sua jornada. Não sei se você vai descansar agora nesses próximos 4 anos, né? Mas que Deus te abençoe, Deus renove a sua fé, você seja bênção na sua igreja e que nós tenhamos uma eleição agora municipal, uma eleição muito abençoada. Houve um tempo na história de Israel que Deus procurou um intercessor e não havia, gente. E não... Verdade. Intercessor. Mas eu tenho orado a Deus e falo assim, Senhor, olha, eu sei que tem mais intercessor nessa cidade, então ouve, por favor. Nós amamos essa cidade, é daqui onde a gente sustenta, tira o nosso sustento, aqui nós criamos nossos filhos, precisamos amar mais essa cidade, falar bem dela, apesar das situações, das dificuldades, todo lugar tem, mas Sim. É um momento de intercessão, a igreja precisa encarar esse momento agora, como também um momento espiritual. Na vida da igreja não existe o secular e o espiritual. A vida política da igreja interessa, a vida política da cidade interessa a igreja. Já está agendado na nossa agenda lá da quinta, uma semana de intercessão pelas eleições na cidade. Né? E é esse o nosso papel, a gente instruir, orar, abençoar. Orar, eu oro assim, abençoa a cidade, abençoa o país, abençoa a nação, abençoa o Estado, apesar dos homens, porque nós não, né, nós somos né, pecadores miseráveis, então rogar as misericórdias de Deus apesar da gente, tá bom? Obrigado pela conversa aí, pela oportunidade, Deus te abençoe. Eu que agradeço. Pastor, eu queria só lembrar uma coisa. Sim. Meu irmão, que você que está assistindo, não vire as costas para aquele político que você não gosta. Isso é falta de educação. Se alguém bater lá na sua porta ou passar na sua rua, cumprimente. Nós temos que amar as pessoas, amar a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos, né? E não virar as costas e desprezar aquela pessoa que está passando ou que está pedindo um voto na sua porta.
princípio básico de educação, né? Joia demais. Verdade, pastor. Valeu pelo Valeu, querido. Deus te abençoe. Eu que agradeço, pastor. Amém, amém, amém. Tchau. Obrigado a Até você logo. que